Shalom, graça e paz a todos. Vamos caminhar o caminho. Deus tem uma palavra do céu para a sua vida. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com aquilo que você vai estar acompanhando conosco nesse vídeo. Nesse vídeo eu falo sobre o poder da gratidão, para que você pare de reter, para que você então vença algumas crenças limitantes, suba de nível, melhore a sua performance em todos os níveis da sua vida e avance para o caminho e ao destino que Deus ele tem para você. Então, prepare todo mundo aí, prepare aí o seu lugar, já pegue já te peço para que você compartilhe esse link então com outras pessoas, que você se inscreva no nosso canal, aperte o sininho e se você também ainda não me segue no Instagram, vai estar aparecendo para você, para que você possa estar me seguindo lá no Instagram, Pastor Rubens Souza, para que você possa receber informações daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Essa mensagem eu ministrei então no Ministério Manancial e tenho certeza que vai impactar a tua vida e a tua história. Assista até o final. Você está gerando milagre? Ou você está então gerando derrotas, frustrações? Em nossa boca há um milagre. O que eu falo, acontece. Se eu olho para a minha vida e digo, minha vida é uma droga, ela será uma droga. Se eu olho para a minha vida e digo, minha vida é uma bênção, ela será uma bênção. Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida. Nós não podemos então bobear. Tem hora que nós falamos coisas desnecessárias. E essas coisas desnecessárias que nós falamos prejudica a nossa vida. E prejudica muito. Você e eu precisamos focar naquilo que falamos. Em que nós falamos e agimos. Amém ou não amém? Estamos numa série de mensagens sobre pré-decisões. A minha vida é o resultado das decisões da qual eu tomo. Eu sou hoje o resultado daquilo que eu decidi há anos atrás. Se eu estou bem ou se eu estou mal, não é obra do acaso. Não é Deus então ou o diabo que então fez eu fazer isso. Não é. Porque Deus, Ele tem um plano para nos abençoar. O diabo tem um projeto para nos destruir, mas ele só destrói quem então dá espaço para ele. Ele só entra através então de brechas. Então se eu olho então para a minha vida, não deixo Satanás então entrar, Satanás não tem poder comigo, não tem poder sobre mim. Então eu sou a realidade das minhas decisões. Eu vivo da maneira que eu decidi viver. Se eu quiser então viver uma vida diferenciada anos à frente, meses à frente, décadas à frente, eu preciso mudar as minhas decisões presentes. Se eu não parar agora, eu vou ter os mesmos resultados. Se eu então mudar aqui, meus resultados serão então diferentes. É simples assim, é dessa maneira. E nessa série de mensagens nós falamos sobre alguns pontos. Primeira mensagem, nós falamos sobre retomar a nossa vida. Algumas pessoas haviam perdido o controle da vida. E nós precisamos retomar o controle da nossa vida. Olhar para a história, parar de culpar A ou B porque nós estamos assim e assumir a rédea. Assuma o controle da tua vida. Segunda mensagem, nós falamos sobre 3 chaves para superar, para vencer as tentações. Tentações existem. Problemas então acontecem na nossa direção, sim, é bem verdade. Porém, as tentações, mesmo Jesus então passou lá no deserto, nós também passamos, mas da forma que ela também saiu, em nós também ela vai sair em nome de Jesus, basta nós então resistirmos essas tentações. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o diabo ele não tem poder em nós, nós estamos blindados.
Há uma armadura de Deus na nossa direção, na nossa frente, amém? Terceira mensagem, nós falamos sobre o poder da consistência. Ser consistente. Nós somos o resultado dos nossos hábitos. E nós somos aquilo que nós fazemos de forma constante. Nós começamos aqui nessa mensagem sobre constância, sobre então 21 dias de oração. Orar 3 vezes por dia, ler o livro de Daniel, ler alguns outros textos da Bíblia. Então hoje nós estamos no 14º dia desse propósito. Aí algumas pessoas olham e falam assim: pastor, minha vida não mudou. E eu vou perguntar o seguinte: você está fazendo? Lembra que a professora falava assim para nós: você precisa fazer o dever de casa? Lembra que as professoras sempre falavam: você precisa fazer a tarefa. Odrimão, um pouquinho aqui para mim aqui só. Você precisa fazer as tarefas. As tarefas precisam ser feitas. Não adianta nada você estar aqui, presta atenção. De que adianta você vir aqui, você ouvir a mensagem e você não colocar em prática nada? Não tem sentido. A sua vida não vai mudar. A sua vida só vai mudar se você colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Existem coisas que nós não damos a devida importância, mas isso faz toda uma diferença. A constância faz nos avançarmos. E a constância, tem hora que nós não vemos os resultados na hora. Mas à medida dos dias, meses, anos, décadas, isso então vira de uma forma exponencial. Se você decidir crescer 1% ao dia, em 30 dias você vai ter crescido então 30% a sua vida, melhorado a sua vida, melhorado então a sua performance. Poder da consistência. Semana passada nós falamos sobre nos aproximarmos de Deus. Qual é a distância que você está de Deus? O galho, longe da videira, ele morre e seca. Lembra do que eu falei domingo passado? Eu pedi para deixar esse galho. Você se lembra que eu mostrei para você domingo passado? Esse galho estava verdinho. Olha como esse galho está agora. Não dá trabalho para mim arrancar as suas folhas. Se eu der uma apertada aqui, todas as folhas vão cair. Assim está a vida das pessoas que não buscaram a Deus essa semana. Já estão secas. Há pessoas que estão há meses, há anos, sem buscar a presença do Senhor. É assim que fica. Todos os dias você precisa estar na videira. Todos os dias você precisa ficar conectado. Ou você fica conectado, ou você está próximo de Deus, ou o inimigo vai destruir você. O diabo, ele não brinca, irmãos. A palavra do Senhor diz que ele vem para matar, para roubar e para destruir. Ele não brinca. Ele não está brincando de ser demônio. Ele só precisa de uma pequena brecha. Ele só precisa de uma pequena então fresta para ele arrebentar a vida do ser humano. Enquanto não há brecha, enquanto não há então uma fresta, ele não consegue entrar. Mas quando nós então damos um espaço, ele entra e arrebenta. Quanto mais próximo você estiver de Deus, menos problema você vai ter. Quanto mais distante você estiver de Deus, mais problemas você vai ter. Não tem como fugir disso. Então, nós não estamos em um clube. Nós não viemos então para o domingo em um clube, onde nós então nos reunimos, encontramos amigos, cumprimentamos então pessoas, batemos um papo junto, mas então não temos um relacionamento com o Senhor. Isso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é o relacionamento com o Senhor. Você entra no domingo, você busca o Senhor, você aprende as ferramentas, aquilo que Deus está tratando e mostrando para a igreja, e aí você então aplica isso todos os dias da sua vida.
segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, para que domingo você então, novamente, você esteja se posicionando, buscando, fazendo, se empenhando e etc e tal. É necessário com que nós vivamos dessa forma. Nós não podemos estar distantes do Pai. Nós precisamos estar conectados na videira. Pastor, eu estou seco. Eu estou seca, eu me sinto seco. Há solução para a minha vida? Sim. A Bíblia diz que ainda, que esteja tudo perdido, conforme Abacuque diz. Mesmo que você olhe e você não veja mais solução, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto então na oliveira, ainda que os campos não produzem mais o cereal, os gados não produzam mais, as suas crias, nós nos alegramos no Senhor porque nós cremos que Ele vai mudar a nossa história e transformar o nosso caminho. Uma árvore que ela está cortada, se ela estiver então desejando a água do Senhor, vai brotar, vai nascer, vai florescer novamente. A Bíblia diz que um dia Deus chamou Moisés para libertar o povo. E quando Deus chamou Moisés, Ele então chama Arão, seu irmão, e ali havia uma separação para ver quem seria um dos sacerdotes, ou melhor, o sumo sacerdote. E Deus mandou com que Moisés orientasse ao povo para plantar então um galho seco, e o galho que estivesse então florescido no outro dia, mesmo seco, mas havia dado então flores e frutos, esse sim seria então escolhido. E ali aconteceu. Eles plantaram, dormiram, no outro dia o galho de Arão floresceu, produziu então amêndoas e flores e frutos. É assim que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Então não se preocupe se você entrou aqui hoje seca. Deus quer então multiplicar e abençoar você, e a vida vai surgir novamente sobre você e sobre as suas narinas em nome de Jesus. Você crê nisso? Olha para o seu irmão e diga assim: o Senhor tem um grande carinho pela sua vida. Se posicione hoje. Decida vencer em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor pela sua vida. E a mensagem de hoje, se você quiser então anotar e se você quiser então gravar ela no seu coração, a quinta mensagem dessa série é: pare de reter. Diga comigo: pare de reter. Novamente, mais forte. Novamente. Essa frase que nós estamos dizendo, eu quero que você repita novamente, agora junto comigo. Coloque para mim, Gui, fazendo um favor. No 3 você vai dizer com bastante força, com bastante determinação, ok? Vamos lá? 1, 2, 3. Em minha boca está o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida e não de morte, de riqueza e não de pobreza, de bênção e não de maldição, porque em minha boca há um milagre. Dá uma salva de palmas a Ele bem forte. Nós vivemos em um tempo muito delicado. Vivemos em um tempo onde a tecnologia tem então nos impulsionado. E a tecnologia tem nos feito então ficar frustrados diante das dificuldades. Há uma década atrás, uma pessoa, para ela ter uma informação, era muito difícil ela chegar então a uma informação. Eram poucas pessoas que tinham TV. Eram poucas pessoas que tinham internet, eram poucas pessoas que tinham celular. Eu, por exemplo, me lembro que eu já estava trabalhando, o Rafa já era grande, quando nós sentamos para comprar o meu primeiro celular para trabalhar. Isso então não tem muitos anos atrás. Hoje nós temos muitas tecnologias, muitas telas mostrando para nós diariamente. E junto com isso, chega também as promoções.
Repare para você ver quantas promoções que chegam na sua vida. Quem tem rede social aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Você recebe uma média de 10 mil promoções mensais na sua direção. Coisas que estão sendo anunciadas para você. Promoções do tipo, compra essa TV. Promoções do tipo, compra esse celular. Promoções do tipo, compra esse carro. Faça isso na sua casa. Faça então isso no seu corpo. Faça assim ou assado. Informações como essa nós recebemos em média 10 mil informações mensais. Coisa que antigamente não se tinha. A pessoa tinha lá uma casa, tinha lá um carro, tinha lá os seus móveis, tinha lá sua mulher, seu filho, seus filhos e etc e tal, e eles estavam felizes e satisfeitos com aquilo que eles tinham. Mas hoje as pessoas moram em casas melhores, andam em carros melhores, vestem roupas melhores, mas mesmo assim, pelas promoções, pelo impulsionamento então que a mídia tem empurrado cada um de nós, as pessoas vivem frustrados. Qual é o grande problema do ser humano hoje? Diga comigo, comparações. Não olhe para o lado, mas eu tenho certeza que aqui há muitas pessoas que vivem de comparações. Você tem uma boa TV, mas de repente mostra-se lá para você uma outra TV e você fala assim, eu preciso de uma TV maior. Eu me lembro que quando eu me casei, eu tinha uma TV de 14 polegadas. Minha mãe me deu preta e branca. 14 polegadas, é quase do tamanho desse tablet meu, que é 10,9 polegadas. Pequenininha assim. E todos nós sentávamos e assistíamos na TV. Hoje tem pessoas que têm uma TV de 50 polegadas, 53 polegadas, 43 polegadas e estão insatisfeitas com aquela tecnologia, com aquele brilho da TV. Você se lembra quem é da época aí dos tijolão, do celular Motorola tijolão aí? Deixa eu ver, quem é dessa época aí? Quem é da época pré-histórica? Eu me lembro do meu cunhado que comprou o primeiro celular da família, ele comprou, hoje já descansa no Senhor, e ele tinha que subir em cima da laje para falar. Puxava então a antena, quem lembra dessa história? Puxava a antena e subia em cima de um lugar alto para poder falar. Hoje, quem tem um celular aqui? Você não precisa subir em nenhum lugar para você falar, né? Mas olhe para cá, não levante a mão, mas eu garanto que 50, 60 ou mais % das pessoas que estão aqui, nesse auditório, estão insatisfeitos com o seu celular. Queria um celular melhor. Porque a tecnologia fala assim, eu preciso ter um iPhone 13. Eu preciso ter então um Samsung, não sei qual que está o modelo do Samsung agora, mas eu preciso estar nesse modelo do Samsung. Eu preciso ter o celular da tela curva. Eu preciso ter o celular à prova d'água. Eu preciso ter o celular de 10 mil reais. Eu me lembro do meu primeiro carro, o Corcelzinho, que nos levava para tudo quanto é lugar. E hoje eu vejo pessoas jovens, pessoas então de meia idade, que têm carros bons, carro com ar-condicionado, com direção hidráulica, com carro bons, e de repente estão insatisfeitos com aquele carro. Existem muitas pessoas que moravam então em um cômodo e hoje moram então em casas grandes e ainda continuam insatisfeitas. A insatisfação ela é um mal na vida do ser humano. E esse demônio que age na vida das pessoas em comparações está levando pessoas a suicídio, a depressão e a viver uma vida frustrada. Quem está comigo nessa manhã, diga amém. Se eu não comprar o meu celular, eu não fico feliz. Se eu não ir no cabeleireiro, então, todos os finais de semana, eu não fico feliz. Se eu não fazer a minha unha, eu não fico feliz. Se eu não estiver uma roupa nova para mim ir à igreja, eu não vou à igreja. Se eu não
E sempre esse tipo de situação tem acontecido no coração das pessoas. Quanto mais anúncios nós vemos, mais parece que nós estamos miseráveis. A televisão, cada dia que passa, a mídia, cada dia que passa, tem nos mostrado que nós não temos nada. Só que no fundo, nós temos mais do que nós merecemos ter. Então você precisa pensar sobre isso e entender sobre isso. A qualidade das nossas decisões, ela define realmente o nosso destino. E você precisa então, você não precisa de nada externo para te deixar você feliz. Hoje, o objetivo dessa mensagem, nesse domingo de primícias, é te mostrar que a sua alegria precisa estar interna. A sua satisfação precisa estar interna. Porque senão, todas as coisas que acontecer ao seu redor não vão ser suficiente para te alegrar. Nada vai ser suficiente para te alegrar. Quem é insatisfeito com algo, irmãos, por exemplo, a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, sobre muito o Senhor coloca. Quem agradece pelo pouco, então cresce. É assim que então a palavra nos ensina. Mas a pessoa ganha um salário mínimo e ela não agradece a Deus pelo salário mínimo. Ela não é feliz com aquilo que ela ganha. Automaticamente o que vai acontecer? Ela pode ganhar 10 mil reais que ela vai ficar insatisfeita. Porque quando você tiver 10 mil reais, os seus compromissos serão de 10 mil reais. E muitas pessoas, acredite você, que ganham mais de 10 mil reais e vivem uma vida totalmente arruinada financeiramente. Porque eles vão buscar a satisfação, e essa satisfação o dinheiro não pode comprar. A casa, do jeito, não pode comprar. O carro, você pode comprar o que não pode então te dar. Essa satisfação precisa estar dentro de você. Você precisa ser uma pessoa grata, satisfeita e feliz com a vida que você tem. Só assim Deus vai te colocar você para um novo nível, vai te mudar você então para outra situação. Porque a cultura dessa terra está gritando: eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. Repare, há pessoas, irmãos, que eles não esperam terminar uma parcela para fazer outra. Paga um carro 60 meses e depois então pega aquele carro, então dá ele a troco de banana e faz mais 60 meses de parcela e assim vai vivendo. Insatisfação. Não consegue então agradecer por aquilo que tem, os móveis de casas e etc e tal. Mas Jesus ele vem com uma mensagem contra a cultura. Nós não vivemos aqui nessa terra, nós não podemos ser conduzidos pelas coisas dessa terra. O nosso pensamento precisa ser transformado pela questão do Senhor. Atos 20, 35 diz assim: em tudo lhes mostrarei que trabalhando assim devemos ajudar os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Quem dá é mais feliz do que quem recebe. Você precisa ser uma pessoa que tenha alegria no teu coração. E uma pessoa generosa em sua alma. Somente com a generosidade da sua alma, a alegria do seu coração, você vai conseguir avançar em meio à sua vida e em meio ao seu caminho. Deus quer que você mude de fase. Declare comigo: eu vou mudar de nível em nome de Jesus. Vamos lá? Novamente. Deus vai fazer você saltar de nível. Deus vai fazer você então ir para outra então dimensão. Deus vai fazer você então avançar então em meio às situações. Mas você precisa tomar as decisões. Decisões definem destino sobre a sua vida. Nós vamos mostrar esse banner que nós estamos falando. Vamos lá? Nós vamos falar: eu sou fiel e assim por diante, tá bom? Vamos começar no fiel e assim nós vamos avançando. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Eu sou fiel, eu sou dedicado, eu sou persistente, eu sou disposto, eu sou generoso. Dá uma salva de palmas ao Senhor bem forte.
Hoje eu quero falar com vocês sobre generosidade, gratidão, viver uma vida generosa, viver uma vida grata. Somente assim vocês vão avançar. A generosidade não é um acidente, não é acidental ou irracional, isso é desequilíbrio. Pense comigo, uma pessoa que dá alguma coisa para alguém, que faz alguma coisa para a pessoa, não significa que ela é generosa. A generosidade está então diferente da ação do dar. Dar, as pessoas podem dar e muitas pessoas dão, porque querem algo em troca. Fazem, porque querem então receber algo em troca. Mas a generosidade é quando eu tenho o coração, e eu quero que você desenvolva esse coração generoso nessa manhã, para que você possa viver uma vida diferente. Ser generoso não é sobre o que temos, e sim sobre o que somos. E entendemos que não vamos ter falta de nada, e em tudo o Senhor nos acrescenta. Existem pessoas que estão vivendo uma vida deplorável, porque elas não são generosas em seu coração. Elas são mesquinhas, elas são avarentas, elas são egoístas, elas parecem que vivem em um mundinho, um quadrado que é só para elas e só por elas. E isso então, os problemas, eles existem e acontecem. Acompanhe comigo o texto de Lucas capítulo 12, versículo de número 16 em diante. Então Jesus lhe contou essa parábola. As terras de certo homem rico tinha produzido uma colheita muito boa. Então ele pensou, eu não tenho lugar de guardar a minha colheita. Eu vou fazer o quê? Então disse ele, já sei o que vou fazer. Vou demolir os meus celeiros e construir outros maiores. Assim poderei guardar toda a minha colheita e todos os meus bens. Daí poderei dizer a mim mesmo, homem, você já tem muitas coisas boas guardadas para muitos anos. Portanto, descanse, coma, beba e se divirta. Deus, porém, lhe disse, tolo, essa noite você morrerá. Com quem ficarão todas as suas coisas que você guardou? A mesma coisa acontecerá para aqueles que acumulam tesouros para si mesmo, mas que não são ricos para com Deus. Esse homem, então, ele queria construir os tesouros para guardar as suas coisas. E Deus falou, e aí? E se amanhã você morre? E se amanhã você já não existe mais? O que você vai fazer? Existem pessoas deixando de viver o bom hoje para viver amanhã. Só que amanhã você não sabe o que te espera. Você não sabe o que está acontecendo. E algumas pessoas, quando estão na beira da morte, pessoas milionárias, multimilionárias que estão à beira da morte, que entrevistaram elas trocariam tudo, trocariam tudo o que elas tinham por mais um tempo de vida, para desfrutar de mais um pouquinho. Então, ou seja, você e eu precisamos aprender a viver uma vida de desfrute. Aprender a viver uma vida desfrutando daquilo que Deus tem colocado na nossa vida, na nossa direção e no nosso caminho. Falarei com vocês hoje sobre duas qualidades de pessoas generosas. A primeira qualidade de pessoa generosa é que pessoas generosas planejam ser generosos. O generoso, ele é então uma pessoa que planeja. Ele não usa isso de forma acidental, ele está planejando ser então uma pessoa generosa. Ele anda dessa maneira. Ele anda tentando então, buscando achar alguém para ele poder então ajudar. Ele não mede esforços para ele poder então ajudar alguém. O generoso então, ele está sempre satisfeito. Ele sempre olha para a sua história, para a sua esfera, para o seu momento e então coloca sempre então o seu coração ali, diante de Deus, para servir as pessoas. Diferente das pessoas egoístas. E por que eu estou ministrando essa palavra para vocês? Porque o diabo a cada dia mais tem encurralado as pessoas, para elas serem então egoístas, egocêntricas. Olhar apenas para elas, se preocupar apenas com elas, não se preocupando com a vida das pessoas nem que estão ao seu redor. Há casos e relatos de pais que iam então ao bar,
que visitavam então o bar, que frequentavam então ali, e de repente bebiam sua cerveja, sua cachaça, e ali as suas doses, e de repente o filho chegava para pedir um doce, e o doce para o filho era pesado para ele comprar. Mas a cerveja para tomar com os amigos era leve para ele pagar. Olha a inversão de valores que nós estamos tendo. Olhe para cá e preste atenção, existem pessoas, olhe para cá, preste muita atenção aqui em mim, aqui, por favor. Não deixe nada roubar a sua atenção. Nós então, estamos vivendo um tempo onde as coisas têm então convergido para que você então, não deixe com que o amor de Deus, a presença de Deus preencha então a sua vida. E as pessoas têm vivido de que forma? Têm vivido, as coisas estão muito caras. Você já percebeu já como que o diabo tem batido nisso então na mente das pessoas? Elas vão ao mercado com medo. Elas saem para as compras com medo. Mas o engraçado é que elas não têm então medo de comprar um celular novo. Elas não têm medo então de fazer mais uma prestação para comprar outro carro. Elas não têm medo para comprar então uma roupa, sendo que ela poderia viver, mas o mercado está caro, as coisas do mercado estão caras. E ela tem medo de ir no mercado, mas não tem medo de fazer as outras coisas. As inversões de valores têm acontecido na vida do ser humano. Deus, Ele quer que você então seja um bom mordomo daquilo que Ele coloca em suas mãos. Pessoas generosas colocam a sua vida nas mãos do Senhor e entende que primeiro é as coisas do altar. Se você é uma pessoa então de Deus, você precisa compreender, irmãos, nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas, ou elas então acreditam no altar, ou elas acreditam na força do seu braço. Você precisa confiar no altar. A viúva pobre só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, colocou no altar e teve a multiplicação. É assim que Deus faz conosco. Então você precisa então entender que aquilo que Deus coloca em suas mãos, não pode ir primeiro então no mercado, não pode ir primeiro então na loja, não pode primeiro pagar as suas contas, não pode, primeiro precisa tocar o altar para que todo o restante que fica em suas mãos seja santificado. Nós temos ensinado, nós temos ministrado, nós temos então colocado para a vida das pessoas, e alguns têm aprendido isso, e outros vão viver a vida inteira batendo a cabeça na parede e não vão aprender essa prática. E por não aprender essa prática, vão viver então sempre nessa vida difícil. Ah, pastor, mas eu tenho tranquilidade, eu tenho dinheiro, mas será que você tem felicidade? Será que sua família é feliz junto com você? Que entre ter dinheiro e ter felicidade é outra coisa, ter prosperidade é outra coisa. Então, o primeiro passo, a pessoa generosa, ela entende que chegou nas mãos dela, vai tocar o altar. Ela vai colocar no altar, através de dízimos, ofertas, primícias diante do Senhor, ela vai então colocar no altar e vai confiar em Deus. Senhor, eu estou confiando em Ti, e eu sei que todas as coisas vão ser acrescentadas. Eu busco o reino de Deus, eu busco a sua justiça, e as demais coisas vão me ser acrescentadas. Então eu creio nisso. Segunda coisa de pessoas generosas, elas sabem que o que Deus entrega para ela, o que Deus então entrega deve ser vivido e desfrutado entre família. Veja bem, preste atenção. Se você fala que a sua família é o seu maior patrimônio, por que você compra as piores coisas para a família? Se você tem dinheiro para comprar uma fruta boa, você vai então na fruta da bandeja que está então ali com pequenas coisas estragadas. Por que nós falamos que a nossa família é em primeiro lugar, sendo que nós muitas vezes compramos a pior roupa, o pior calçado? Fazemos então da forma então pior. Não nos preocupamos com a carne, não nos preocupamos com a fruta, não nos preocupamos então com a comida que colocamos em nossa mesa, não nos preocupamos então com o nível de vida que nós damos para os nossos familiares, sendo que nós falamos que a nossa família é o nosso maior patrimônio. Mas estamos preocupados com isso, estamos preocupados com aquilo, estamos preocupados com o que as pessoas vão ver de nós.
Eu me preocupo com o carro que eu ando, porque esse as pessoas vejam. Mas o que os meus filhos comem, não preciso me preocupar, porque ninguém está vendo. Ser generoso é você então entender que a sua família precisa vir em primeiro lugar. Ser generoso é você entender que depois do Senhor, a sua família precisa ser então o primeiro. Aquilo que você vai então servir, aquilo que você vai colocar diante da sua mesa, diante da sua vida, isso precisa ser então no seu coração. Você precisa olhar para essa questão. Sua família e etc e tal. Como podemos então dizer que a nossa família é o nosso maior patrimônio se não estamos dando o melhor diante dela, das condições que nós temos? Porque de repente o seu melhor é isso, está tudo bem, mas faça o seu melhor. Quem está me entendendo aqui? Pessoas generosas ajudam o próximo. Eles estão sempre se preocupando em ajudar as pessoas que estão à sua volta, os que cruzam então em seu caminho. Elas não são uma pessoa egoístas, egocêntricas. Elas então se preocupam com aqueles que estão ao seu redor. Passa perto de alguém, ajuda aquela pessoa. Precisa fazer alguma coisa para alguém, ela não mede esforços, ela não olha só para ela. Nós sempre ensinamos à igreja que tudo que chega em suas mãos precisa tocar 3 áreas da sua vida: o altar, a sua vida e a vida de outras pessoas. Isso precisa ser então algo que precisa ser, colocado dentro da sua mente, no seu coração, para que você viva uma vida plena e uma vida abençoada no Senhor. Eu quero te perguntar, você é uma pessoa generosa? Você é uma pessoa que tem generosidade no seu coração? Olhe para cá e preste atenção, aquilo que chega nas suas mãos, tem tocado o altar? Não, pastor, a igreja não precisa de dinheiro. É verdade, você está consumindo só? Nós somos só consumistas disso? Ou nós somos então partícipes? Nós somos então colaboradores então dessa casa, dessa obra, da obra do Senhor. Nós fazemos então isso avançar. Você tem olhado para a sua vida, para a sua família, você tem dado o melhor? Existem pessoas que colocam aquela história do Nono Correia, que ele então fecha então a geladeira para que os filhos não possam então pegar as coisas, para que as famílias não peguem então aquilo que tem lá dentro. Você é uma pessoa que tem então a sua geladeira está bem, as pessoas então lá na sua casa estão bem servidas, você tem se preocupado com isso? Você tem olhado para ajudar então as pessoas que estão ao seu redor? Você é uma pessoa generosa? Nós precisamos então disso, em nosso coração, sobre a nossa mente, sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso posicionamento. Isaías 32:8 diz assim: mas as pessoas honestas fazem planos honestos e permanecem firmes neles. Seja uma pessoa diante do Senhor, que toma decisões que vêm mudar, e que vão mudar então a sua vida, o seu destino, a sua caminhada. Ensine isso para a sua família. Ensine que a sua família precisa então viver da melhor maneira possível. Segundo, pessoas generosas sempre arredondam a conta. Elas não são mesquinhas. Você é uma pessoa mesquinha? Você é uma pessoa que faz conta de centavos? Você é uma pessoa que sempre quer ganhar? Você é uma pessoa que então, sabe, se for para perder, que perca o próximo? Você não é uma pessoa então generosa. O Espírito de Deus não está sobre a sua vida, porque o Espírito de Deus, ele transforma o coração do ser humano. Para que nós não sejamos egoístas, mas que nós sejamos então generosos, não sejamos mesquinhos. A pastora conta a história que a avó dela, ou bisavó, não me lembro direito, escondia pão para que os netos, quando entrassem dentro da casa, não vissem o pão para comer. Ah lá, minha avó também, bisavó, e assim por diante. Escondiam as coisas. Quando alguém toca a sua campainha, você está lá com aquele banquete lá na sua casa. Você fala, guarda, guarda, guarda. Guarda para não acabar. Teve um dia que nós levamos os jovens em casa lá, Foram os jovens lá em casa lá comer lá. Não sei o que eles foram lá fazer lá com a Débora lá.
E aí no meio então da conversa lá, porque assim, nós sempre lutamos com isso, com Isaac, depois eu vou falar para vocês um pouco sobre isso, do Isaac. E o Isaac estava lá, o Isaac só come maionese Hellmann's. Lá em casa é assim, eu tenho que comprar maionese Hellmann's para o Isaac e tenho que comprar Henkes para a Débora. Os dois eles só comem esse daí. Então tem que ter um para um e outro para o outro, um não come o outro. Tá? Um não come a maionese então que o outro come. E o Isaac, os jovens estavam lá e de repente ele viu aquele monte de jovem fazendo lanche e tal, que não sei o que tem. O Isaac, ele surtou, irmãos. E surtou, ele falou assim: eles vão acabar com a minha maionese. E tirou a maionese de cima da mesa. Você também tira a maionese de cima da mesa? Você esconde a sobremesa quando chega alguém na sua casa? Você então guarda a melhor carne para você comer sozinho? Ou você é aquele que coloca na mesa o que você tem? Porque quando você serve, você é abençoado. Amém? Lucas 10:33 diz assim: um samaritano, porém, que também estava viajando por aquele caminho, por aquele mesmo caminho, teve pena do homem quando o viu. Chegou perto dele e fez curativos em suas feridas, colocando então azeite e vinho nelas. Depois disso, colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, e cuidou dele. No dia seguinte, o samaritano deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e lhe disse: tome conta dele. Se por acaso gastar mais do que isso, pagarei o restante até ele voltar. Veja, aqui está a história então daquele homem que não era cristão, não era então um servo de Deus, havia passado então na beira do caminho. Um tinha passado, o outro tinha passado, o sacerdote e o profeta tinham passado, e o bom samaritano para, ajuda, leva ele então, cuida dele e ainda paga a conta para ele. Assim nós precisamos fazer, dessa maneira nós precisamos ser. Nós não podemos ser mesquinhos, comprar o mais barato, fazer então todas as coisas com avareza, a ponto então de você querer guardar e ter para que amanhã você não vai desfrutar. Não viva dessa maneira. Nós precisamos romper com as crenças passadas de escassez e criar uma mentalidade de abundância. Diga comigo: eu preciso criar uma mentalidade de abundância. Preste atenção nessa história que eu vou te contar. Nós trabalhamos os nossos filhos e ensinamos eles então com ações. O Isaac queria essas cartinhas, esses cards que tem. E aí nós não achávamos aqui, a pastora viu um pacotinho na internet para comprar, eram 10 cards. E ela me mandou: bem, compra para o Isaac? Tá bom, vou comprar. Aí eu olhei e falei assim: eu não vou comprar 10, eu vou comprar mais. Aí eu comprei uma quantidade maior desses cards, né? E esses cards chegou sexta-feira. A hora que eu cheguei para o almoço em casa, eu chamei o Isaac. Falei assim para o Isaac: Isaac, vem cá. Aí eu peguei um pouco, deixei na bolsa, um pouco eu deixei no meu bolso, e separei 10, que ele sabia que eu tinha comprado 10, e coloquei num saquinho e dei para ele. Aí ele olhou: nossa pai, que tal, que não sei o que tem, tal, 10 cards. Ficou muito feliz com os 10 cards. Aí eu pegava de dentro assim do bolso, assim um pouquinho assim, e dava: ó, tem mais esses. E aí ele chegou até assim, lagrimejar os olhos, né? Irmãos, eu acho que tem um celular aí. Por favor, ajeita aí para mim aí com as crianças aí para não, tá? Aí de repente, irmãos, o que aconteceu? Eu fui dando então os cards para ele e ele foi contando. Vamos fazer montinhos aqui de 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 103 cards. Ele não tinha nenhum. Aí ele pegou, ele ficou todo feliz. Eu falei assim: bom, eu quero provar o coração do Isaac para com o irmão dele. Olha bem. Quero provar o coração do Isaac para com o irmão dele. Aí o Isaac entrou lá para a sala e eu falei assim para a pastora e para a Débora: eu comprei 200 cards, mas eu dei 100 para ele, para ver o que ele vai fazer com os cards. Dei 103 na mão dele. O Isaac entrou lá dentro sem nós falarmos nada, ele não ouviu nossa conversa. Nós temos trabalhado isso no coração dele. E ele pegou 53 cards e deu então para o Lucas.
Eu tinha dado 103 para ele, ele ficou com 50 e deu 53 por mão dele. Ele está sendo bem ensinado, sim ou não? Aí então, no que ele deu, ele chegou lá, chegou o Lucas, pai, o Isaac me deu. E o Lucas vai aquele tropé, né? Parece que está acabando a terra, tudo, né? E aí o Lucas, e aí chegaram os dois. Eu falei assim para ele, filho, vem cá. Você crê que porque você abençoou a vida do seu irmão, Deus também pode abençoar a sua vida? Ele falou assim, creio, pai. Eu falei assim, ó, tá aqui, ó. Aí catei mais 100 cards e dei para ele. Mais 100 cards. A hora que ele olhou, irmãos, aí ele desmontou. Aí eu falei assim, você sabe por que o pai te deu esses 100 cards a mais? Porque você repartiu com o seu irmão e você deu então mais para o seu irmão até. Então, tá aqui. Ali, irmãos, automaticamente, aquele momento foi um momento assim que nós aprendemos e aprendemos demais na mesa da nossa casa. Nossos filhos aprenderam, Isaac aprendeu, e ali ele pegou aqueles 53, mais os 100 cards, aí sabe o que ele fez? Ele pegou então, tanto mais 50 e deu mais 50 para o Lucas. Aí o Lucas ficou com 103 e ele ficou com 100 cards. Ou seja, nós trabalhamos o coração dele. E aí eu falei assim para a pastora, é isso que Deus, presta atenção aqui em mim, eu vou encerrar a mensagem agora. É isso que Deus faz conosco. Deus dá 100 cards para você. Mas aí sabe o que a maioria das pessoas fazem? Elas escondem os cards. Quem está me entendendo? Elas escondem. Não vou dar no altar não. Ela esconde. Não ajuda então as pessoas, ela esconde. Não reparte com os seus, ela esconde. Ela está escondendo os seus cards. Aí Deus olha e fala assim, eu queria dar mais para esse meu filho. Mas porque ele não tem feito, eu não vou dar. Irmãos, eu não teria dado para o Isaac se ele não tivesse dividido com o Lucas. Eu teria pego 100 e tinha dado para o Lucas, se ele não tivesse dado para o Lucas. Assim acontece com a nossa vida. Deus coloca algo nas nossas mãos para provar o nosso coração, para provar a nossa vida. Pessoas generosas precisam então entender isso. Você precisa então olhar para essa situação, para essa circunstância e fazer isso mudar em sua existência. Não deixe o inimigo trazer então a avareza em você. Decida hoje. Seja uma pessoa que decide hoje parar de reter. Você vai em algum lugar, não se preocupe, irmãos. Sabe, tem pessoas que ficam se preocupando. Se o filho vai comprar, às vezes você não tem, está tudo bem. Mas se você tem, poxa, por que seu filho não pode comer uma coisa melhor? Por que sua família não pode então pegar alguma coisa diferente? Por que você não pode então preparar algo diferente para os seus? Nós não sabemos o que vai ser amanhã. Viva bem. Desfrute daquilo que Deus ele tem. Decida hoje sair daqui dessa manhã com seu coração determinado a ser generoso, a ser generosa, a viver uma vida então diferenciada diante do Senhor. Pessoas generosas têm duas qualidades. Elas planejam ser generosas. Planejem hoje ser generoso. Eu preciso falar disso aqui. Hoje nós fazemos muito esses churrascos de quilo. Marcamos um evento e aí as pessoas então vêm. E eu preciso ensinar a igreja, entenda como um pai falando com os seus filhos. Estou ensinando o Isaac agora. Amém? Se você não quiser aprender, tampe seus ouvidos, mas eu vou falar mesmo assim. Tem pessoas que vão lá e compram a pior linguiça para levar no churrasco, porque tem que levar 1 quilo de carne. Mas a hora que parte a carne, ela quer então o contrafilé que acabou de ser cortado. Meu, você tem que comer só a linguiça ruim que você levou. Infeliz, miserável. Você leva o pior refrigerante e você quer tomar Coca-Cola. Você precisa mudar. Isso não faz parte da nossa vida.
Nós somos cristãos. Faça o melhor. Coloca na vida das pessoas o que você gostaria de ter na tua vida. É melhor você não dar um presente para uma pessoa do que você dar algo que não presta. Compra o pior, o quebrado, o da promoção, que o brinquedo está com a perna quebrada, mas você cola só para ir no presente, no aniversário, e comer do bolo, e ainda leva a vasilha para levar embora. Seja uma pessoa que abençoa. Faça o melhor com a condição que você tiver para as pessoas. Ajude as pessoas a ser diferente. E assim nós vamos avançar e romper. Amém? Hoje Deus quebra toda a miséria da nossa vida. Não, você não está acreditando, nem a equipe de louvor aqui está muito mole aqui para mim aqui. Vamos lá. Hoje Deus quebra toda a miséria da nossa vida. Olha para o seu irmão e diga assim: a miséria será quebrada. Em nome de Jesus. Você sabia que a miséria é um demônio? Esse demônio tem que sair da tua vida em nome de Jesus. Viva o melhor, desfrute do melhor dessa terra, porque Deus quer que você tenha alegria e paz no teu coração. Amém? Se coloca de pé no nome. Muito bom, eu acredito que você foi abençoado através dessa mensagem. Se você foi abençoado, coloque aqui, deixe nos comentários aí algo que te ajudou você nessa mensagem, para que você possa avançar, tá bem? E através desse canal queremos abençoar a sua vida e te ajudar a caminhar o caminho, tá bom? Vamos orar, falar com Deus e apresentar ao Senhor, pedir a Ele um coração, generoso, pedir a Ele então a bênção do entregar, para que assim nós possamos avançar. Pai, queremos nesse momento, Senhor, te agradecer e te louvar por esse instante, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas que nos acompanham. Que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê a tua paz, que o Senhor, ó Deus, nos cubra com teu poder, com a tua graça, com teu sangue e com a tua vitória, de uma maneira especial. Onde essas pessoas estiverem, da maneira que elas estiverem, que haja um despertar no coração para um nível de gratidão, de generosidade, em o nome de Jesus, e que o nível, a vida e a história seja mudado e transformado em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, e até o nosso próximo vídeo nesse canal.